E as altas temperaturas dos últimos dias têm chamado a atenção. Mas será que estamos vivendo uma onda de calor? E as notícias de sensação térmica de 50 até 70 graus Celsius, asfalto derretendo, cones derretendo, são reais? O meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Knaib, explicou o que está acontecendo e se essas altas temperaturas vão continuar nos próximos dias. Nós aqui no Paraná, né, o CIMEPAR, ele não considera que nós estamos vivenciando uma onda de calor, né? Uma onda de calor, segundo o critério que nós utilizamos, que é baseado na Organização Meteorológica Mundial, né, para se caracterizar, para se definir uma onda de calor, tem que ter pelo menos 5 dias consecutivos, com temperatura média ou a temperatura máxima, que a gente está no verão, por também a 5 graus acima da média. Então, 5 dias consecutivos e 5 graus acima da média, né, para o momento, né, e a gente não está registrando isso. Tem, por exemplo, Irati, região de Campos Gerais, 1 a 2 graus, né, nos últimos dias. Semana que vem vai aquecer um pouco mais, deve ter um pouquinho mais de calor, né, persistente, né, mas não chega a confirmar, a princípio, ainda uma onda de calor, né. Mas isso não retira o tempo quente que a gente está vivenciando. A gente está vivenciando um período quente aqui, todo o estado do Paraná, litoral ali, essa questão da umidade, o ar, que acaba intensificando o calor, né, deixando o tempo abafado. Essa temperatura assim alta, que você falou que não é, né, onda de calor, ela é comum para essa época do ano, nessa região nossa, aqui dos Campos Gerais, litoral, ou ela está passando um pouco do limite aceitável? Não, é comum, é natural que o Paraná, que a região sul como um todo, tem essas variações de um ano para o outro. Então, esse ano até a gente está mais próximo de um ano típico, que está chovendo de forma mais significativa, aquelas chuvas da tarde, aquelas pancadas que a gente fala, né? É típico de uma estação de verão, né? E o calor, às vezes, ele pode passar um pouquinho acima da média, assim, como 1, 2 graus, mas existe, se a gente olhar uma variabilidade que existe, né? Por exemplo, não é que nem vamos comparar com o Nordeste, né, que a temperatura média ela não varia praticamente ao longo do ano, né? Ou ao longo das estações. Então, 1, 2 graus já é uma variação significativa lá no Nordeste, né, olhando para a média. No Paraná, não, é normal que tenha variações de um ano para o outro. Claro que a gente está vivenciando um período um pouquinho mais quente, mas não quer dizer que nunca aconteceu, ou é tão incomum assim, não, é frequente, né? Então, até a questão mesmo é assim, a gente estava, choveu um pouco mais, que a gente já tinha ali, janeiro, início de fevereiro tinha muita nebulosidade na atmosfera, e nos últimos dias, nessa semana principalmente, voltou a aquecer bem, né? Voltou a ficar com predomínio de sol, aí aquece, chove à tarde, né, esses temporais, então, mas não chega assim, não podemos dizer que é anormal. Qual que é a diferença entre, né, a temperatura real e a sensação térmica? Como que é definido isso? Então, a temperatura real, né, registrada, né, através de um sensor, de um instrumento, né, então, quando a gente fala ali a temperatura máxima de 30 graus, isso foi registrado, né, a sensação térmica, ou índice de calor, né, ele é uma fórmula, ou várias fórmulas, existem vários parâmetros. Em geral, nós utilizamos aqui a temperatura e a umidade do ar, né, mas existem outras fórmulas que levam à questão do vento, a radiação solar também, né, então são vários parâmetros aí que são utilizados para definir a sensação térmica. E isso está muito mais ligado à percepção da pessoa, né? Porque às vezes uma pessoa pode estar sentindo mais calor que outra, então não é um número, vamos dizer assim, que seja igual para todos, né? Cada pessoa sente de um jeito, né? Isso é mais a percepção humana, né? É a sensibilidade ao calor, né? Então, nós aqui, assim, quem está no litoral já está um pouco mais acostumado. Agora, quem vem, por exemplo, de uma região mais seca, do Paranavaí, provavelmente vai sentir mais calor. Então, essa é a sensação mesmo, né? Então, por isso, né, aqui, então, quanto mais quente, mais úmido, maior é a diferença entre a temperatura real e a temperatura e a sensação de desconforto. Então, a nossa temperatura corporal é em torno de 36, 37 graus, 36,5 aproximadamente, né? Então, quando o ar ambiente, né, tá muito quente, muito úmido, a nossa corpo, né, ele começa a suar, né, transpirar para manter a temperatura equilibrada, porque não pode ficar oscilando, né, senão dá febre, ou ao contrário, né. Então, quando está muito quente, muito abafado, que é o que a gente chama popularmente de abafamento, né, que é a umidade elevada, a gente começa
ter desconforto térmico. Isso que é o que, poderia dizer assim, o que é um significado da sensação térmica, né, que é quanto mais alta, maior desconforto. Tive notícias essa semana, né, que em Guaraqueçaba, aqui no litoral do estado, foi registrada uma sensação térmica de 52 graus Celsius, né? Outros locais do Brasil falavam que teria a possibilidade de sensação térmica de 70 graus Celsius. Isso é possível? Isso acontece mesmo, essa sensação tão elevada? Na literatura, eu não, particularmente, eu nunca vi esse valor. Existe, realmente, nós vimos, é uma tabela que é utilizada justamente, faz essa comparação entre a temperatura e a umidade, mas geralmente quando a temperatura está mais alta e a umidade, ela não fica tão elevada ao mesmo tempo, né? Porque para chegar a 70 graus Celsius, né, a umidade está muito elevada. Geralmente aí já está ocorrendo a saturação do ar, já choveu, né? Então, por isso que valores ali em torno de 45, 50 graus Celsius é relativamente comum aqui no litoral do estado. Todos os anos aí no verão acontece, né? Mas 70 graus não, porque aí já provavelmente ia ter aumentado a nebulosidade, ter formado chuva, né? Então, dificilmente eu acredito que vamos chegar a registrar esse valor aí, né? Estimar, na verdade, não registrar, estimar o valor de 70 graus Celsius. Outras notícias, né, mostraram asfalto chegando a derreter em alguns locais em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul teve notícia de cone de plástico, né, derretendo. Isso realmente é possível? Isso afeta materiais plásticos, materiais asfálticos, dependendo do calor, dependendo da sensação térmica, ou é um caso bem isolado? É isolado. Já aconteceu aqui acho que na região do Paranavaí, se não me engano, alguns anos atrás, também o asfalto, ele acabou devido a a temperatura, não é só a temperatura elevada, mas a radiação solar, né, ficou várias horas consecutivas com a incidência dos raios solares, então isso que acabou levando aí a derretimento, vamos dizer assim, do asfalto, o piche, né? Então, aí tem a ver provavelmente muito com a estrutura, né, porque tu tem que, para regiões que são com climas quentes, tu tem que ter um tipo de asfalto, né, tem que ser feita uma análise, realmente, se esse tipo de asfalto, né, se esse piche vai aguentar a temperatura, né, e provavelmente o cone também foi isso, né, talvez não tenham feito testes para ver até que temperatura e principalmente a quantidade de horas que sofreu, né, esse impacto, né, sofreu essa radiação direta, né? Então às vezes é isso, né, então ele ficou diretamente no sol por muito tempo, não foi feito testes para essa região, né, então, pode acontecer, mas é raro, assim, são pouquíssimos eventos que são registrados. Né? Certo, também a saúde humana, né, com calor assim prolongado, dias prolongados, ou pessoas que trabalham diretamente no sol, entre outros casos, né, pode ser afetada, né, por esse tipo de situação, né? Pode, né, por isso que os médicos recomendam, por exemplo, das 10 da manhã até as 16, 17 horas, dependendo da temperatura, dependendo se está com a radiação solar, não tem nuvens, né, é desaconselhável fazer exercícios físicos, se protegerem, porque pode ter insolação, né, tem a questão, as pessoas enfermas lá, que têm alguma doença como cardiovascular, respiratório, né, elas podem sofrer um estresse térmico, né, então elas começam a ter, transpirar muito, então ela a temperatura corporal começa a oscilar, pode levar a algum desconforto maior, né, pode ter que ser internada, quem tem problemas respiratórios, asma, então ele acaba tendo falta de ar. Você acha que esse calor, ele vai, cada ano, cada período, assim, vai aumentando, ou ele tende a se manter conforme os anos anteriores? Tem alguma média, alguma coisa do tipo? Realmente, nos últimos anos a gente teve uma variação maior, tá? Existem alguns indicadores que a gente vai ter uma frequência maior dessas ondas de calor, quando ocorrerem as ondas de calor, ou períodos prolongados, né? Os extremos podem acabar ficando mais frequentes, mas não quer dizer que todos os anos nós vamos ter esses eventos severos, né? Isso é importante enfatizar, porque o aquecimento global, as mudanças climáticas, não são um processo tão rápido assim, né? Então a gente pode mais para frente, sim. O que já está ficando mais claro é que nos invernos a gente não deve ter tantos dias com temperaturas muito baixas, a frequência de geadas, de registros de geadas está diminuindo, realmente, isso está mais claro, né? Mas em termos de dias muito quentes no verão, sim, vão ser mais quentes que o normal, isso ainda não é um fato concreto na literatura, mas
realmente a gente vai ter mais variações, provavelmente a gente vai ter mais oscilações, mesmo dentro das estações. Agora, para esse período que a gente está vivendo, ou para as próximas estações, tende a amenizar? Qual que é a previsão para o decorrer assim, dos próximos meses? Então, agora a gente vai terminar o verão aí, o cara de verão, vamos falar assim, com calor, as chuvas vão continuar ainda pelo menos até o final do mês, né, as chuvas rápidas da tarde, e a tendência depois, março, abril, já começar a diminuir bastante a chuva, porque aí começa a ficar mais seco, ainda está quente, mas não tem tanta umidade na atmosfera, e a gente não espera que o outono e o inverno tenha nenhuma surpresa muito grande, assim, vamos dizer assim, que seja um outono quente e chuvoso ou muito seco, né, e depois o inverno a gente espera, olhando hoje, não tem uma previsão ainda definida para o inverno, mas tá tudo indicando que vai ser um inverno normal, com mais frequências de dias frios, claro, a gente não deve vencer um inverno rigoroso, pelo menos olhando nesse momento.